Sendo mais direta, para ser virtuosa, você, mulher, você não precisa ser casada, porque a virtude ela é encontrada numa vida de princípios e boas escolhas. Ruth, ela escolheu diante de uma situação completamente difícil a ser fiel à sua sogra. E, em consequência, ela entregou a sua fidelidade ao Senhor da sua sogra, a Deus. A partir daí, quando Ruth ela abraça a sabedoria, ela demonstra perseverança, diligência, esforço, trabalho, integridade. E aí ela é reconhecida por sua virtude, assim como a mulher virtuosa. E é por isso que a gente fala que ser uma mulher virtuosa, ser uma mulher de provérbios, não é sobre o que você faz, e sim sobre quem você é. Porque todas as circunstâncias de Ruth poderiam dizer que ela não seria uma mulher virtuosa, mas porque ela escolheu os caminhos do Senhor. A vida dela foi completamente impactada e hoje a gente vê que ela tá até na genealogia de Jesus. Ela faz parte da história do Redentor, porque ela escolheu abraçar a sabedoria. Sejam muito bem-vindos ao Branches Podcast. Aqui quem fala é Rebeca Ramos. Branches é a tradução de ramos para o inglês e aqui a gente fala sobre a Bíblia, vida com Deus e missões. Esse é o segundo episódio do podcast. Na semana passada a gente falou sobre o contexto de Provérbios, como que esse podcast nasceu, que é um plano que tem sido adiado há algum tempo, mas que eu fui confrontada a tirar planos do papel, mesmo quando eles não estão 100% prontos. E eu fiquei muito feliz de ver que várias pessoas se identificaram com o conteúdo que a gente postou, pessoas que me perguntavam por que você não começou antes. Então é muito legal ouvir esse feedback de vocês. Continuem mandando, porque isso dá um gás. A gente só consegue enxergar o valor daquilo que a gente faz quando a gente recebe feedbacks desse. Tipo, um conteúdo seu me impulsionou a fazer isso ou a fazer aquilo. Se você não me segue no Instagram, inclusive me siga no Instagram, @relindes. Lá eu tenho compartilhado bastante sobre a minha jornada em se tornar uma pessoa mais saudável. E eu tenho recebido muito feedback, principalmente agora no final do ano, de pessoas que se sentiram impulsionadas, se sentiram influenciadas a levar um estilo de vida mais saudável, de fazer mais atividade física ou de mudar a alimentação, tudo isso porque eu tenho postado. Então eu acredito que Deus me deu essa plataforma, me deu essa voz para falar sobre o que eu tenho vivido para influenciar pessoas a alcançarem um próximo nível. Então, se você é uma dessas pessoas, me deixa saber. Ou se você gostou do primeiro episódio que a gente postou, me deixa saber aqui, porque é sempre bom poder ouvir o que Deus tá falando com vocês, o que vocês estão sendo tocadas, porque afinal, se eu tô aqui compartilhando tudo isso, é porque Deus me tratou primeiro, né? Então, Deus tem falado comigo primeiro, Ele tem colocado algo no meu coração para que eu pudesse compartilhar aqui vidas possam ser impactadas. E não esquece de compartilhar, de dar o seu like e de se inscrever no canal também, para receber todas as notificações das próximas vezes que a gente postar conteúdo. Como eu falei para vocês, na semana passada a gente falou sobre provérbios, a gente falou sobre o contexto do livro de provérbios, que faz parte da nossa série de estudos, na nossa série de devocionais que a gente tem feito lá no Branches Bible Study, que é o nosso grupo no WhatsApp, onde a gente estuda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, olhando para a história da Bíblia como uma história unificada e como tudo aponta para Jesus. Então, você pode fazer parte do nosso grupo de estudo, que é completamente gratuito. O link vai estar na descrição aqui desse episódio. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo em Provérbios. Então, pega o seu material de anotação, o seu café, e hoje a gente vai falar sobre a mulher sábia e a mulher insensata. Os capítulos iniciais de Provérbios, de 1 a 9, eles falam de um pai que dá conselhos para o seu filho de como viver uma vida mais sábia. Esse filho recebe orientações de como ele vai seguir no temor do Senhor, escolhendo caminhos de sabedoria. Isso envolve virtudes e integridade para ele levar uma vida mais bem-sucedida. Esse pai também instrui o seu filho a não escolher um caminho insensato que vai levar ele à ruína e à perdição. Então, quando a gente considera esses conselhos desse pai ao seu filho, a gente pode chegar à conclusão de que existem dois caminhos a se seguir. Você pode escolher ser sábio ou insensato. Mas essa não é a primeira vez que a Bíblia faz essa distinção entre duas escolhas. Lá no início da história, em Gênesis, nós vemos que Deus ele colocou duas árvores no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida.
E ele deu a instrução para Adão e Eva de que eles não comessem a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão eles morreriam. Então eles tinham diante deles uma escolha, escolher a sabedoria de Deus, a orientação de Deus, ou a orientação da serpente, que infelizmente enganou, e eles fizeram essa escolha de comer do fruto proibido. Então, diante dessa escolha entre confiar na sabedoria de Deus e na sabedoria do próprio entendimento, eles fizeram a escolha errada. Um pouco mais à frente na história, quando nós olhamos para o povo de Israel saindo do Egito, quando eles estão em direção à terra prometida lá no deserto, nós vemos em Deuteronômio um momento onde o povo está ouvindo instruções de Moisés, que estava liderando o povo em direção à terra prometida. Nós vemos Moisés recitando a lei e trazendo de uma forma muito clara que existiam dois caminhos a serem escolhidos: o caminho da obediência, e a consequência desse caminho seriam as bênçãos de Deus, ou o caminho da desobediência, que consequentemente trariam maldição. A opção era muito clara, e a gente lê isso lá em Deuteronômio 30:19, onde ele fala: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênção e maldição. Então, quando a gente pensa sobre isso, a jornada de Provérbios, quando a gente fala dessa escolha de dois caminhos, nada mais é do que um reflexo de tudo aquilo que já estava sendo contado na Bíblia. Esse tema aqui é muito comum. Nós podemos escolher confiar na sabedoria de Deus, ter uma vida de bênçãos, ou confiar no nosso próprio entendimento, desobedecendo e levando a esse lugar de maldição. É algo que é muito claro, que esse lugar de maldição, ele nos leva à morte. Quando nós escolhemos confiar no nosso próprio entendimento, isso nos leva à morte. Agora, dentro de Provérbios, as analogias que são usadas para mostrar essa escolha de dois caminhos, elas ficam um pouquinho mais interessantes. Em Provérbios, esse caminho de vida ou de morte, eles são incorporados em duas mulheres, a mulher sábia e a mulher insensata. E a gente tem descrição de como são essas mulheres ao longo de todo o livro. Então nós temos a mulher sábia, clamando em alta voz dos lugares altos, chamando os inexperientes para encontrarem bom senso, justiça, livramento, proteção, discernimento e felicidade. Essa mulher, ela é comparada com rubis, ela é um tesouro raro e precioso. Essa mulher também é comparada a uma árvore que dá vida. Então a gente consegue linkar isso diretamente com Gênesis. Os seus lábios falam aquilo que é certo e o que é verdade. Já em contraste, nós temos a mulher insensata, também clamando em alta voz dos lugares altos, chamando os inexperientes, mas agora para encontrarem água roubada e pão para comer escondido. Essa mulher, ela é chamada de sedutora, exibida, enganadora, ignorante, pervertida, infiel. Alguém que com as suas palavras leva os homens à sepultura, leva eles à morte. Completamente o contrário da mulher sábia. Falando em mulher, o livro ele elabora um pouquinho mais essa analogia quando ele compara a busca pela sabedoria como um homem buscando por uma esposa. Esse homem, ele pode até ser seduzido pela mulher imoral, mas ele deve escolher a mulher sábia, a mulher que vai andar do seu lado, que ele vai compartilhar a vida, compartilhar a intimidade, que vai gerar frutos e se multiplicar. Ficou clara essa comparação? Então agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. É muito interessante como o livro ele coloca essa imagem da busca da sabedoria como um homem em busca de uma mulher para ser sua esposa. Essa analogia de casamento. Acredito que a razão para que isso aconteça é o entendimento de que essa procura é a procura da pessoa com que nós vamos ser que nós vamos ser cúmplices. Ou seja, quem a gente vai ser parceiro para o resto da vida. Além disso, fala do tipo de aliança que Deus quer conosco. Então, quando a gente escolhe os caminhos do Senhor, é exatamente esse caminho que nós estamos escolhendo para as nossas vidas. E esse tipo de relacionamento com Ele. Mesmo se você não tenha percebido essas analogias, eu tenho certeza que você nunca passou por Provérbios sem notar uma mulher. A mulher virtuosa. Essa mulher, ela tá descrita lá no último capítulo de Provérbios, Provérbios 31. Descrição dessa mulher virtuosa, a mulher exemplar, ou como algumas traduções trazem, a esposa ideal. E basta a gente ler alguns versículos para entender que essa mulher virtuosa é, na verdade, a mulher sábia que a gente tem falado ao longo de todo o livro de Provérbios. E isso é ótimo para que a gente tenha mais exemplos práticos de como aplicar essa sabedoria nas nossas vidas. Mas sabe quem mais é chamada de mulher virtuosa na Bíblia? Ruth.
Ruth, ela também recebe esse título de mulher virtuosa quando ela vai se encontrar com Boaz, lá em Ruth, no capítulo 3. Mas a situação de Ruth é completamente oposta ao que a gente vê da mulher virtuosa de Provérbios 31. Ruth é pobre, ela é viúva e ela não tem filhos. O que nos leva a perceber que essa virtude, ela não é somente encontrada naqueles que alcançaram o sucesso esperado por uma vida que seguiu conselhos sábios, ou que seguiu caminhos sábios. Sendo mais direta, para ser virtuosa, você, mulher, você não precisa ser casada, porque a virtude ela é encontrada numa vida de princípios e boas escolhas. Ruth, ela escolheu diante de uma situação completamente difícil a ser fiel à sua sogra. E, em consequência, ela entregou a sua fidelidade ao Senhor da sua sogra, a Deus. A partir daí, quando Ruth ela abraça a sabedoria, ela demonstra perseverança, diligência, esforço, trabalho, integridade. E aí ela é reconhecida por sua virtude, assim como a mulher virtuosa. E é por isso que a gente fala que ser uma mulher virtuosa, ser uma mulher de provérbios, não é sobre o que você faz, e sim sobre quem você é. Porque todas as circunstâncias de Ruth poderiam dizer que ela não seria uma mulher virtuosa, mas porque ela escolheu os caminhos do Senhor. A vida dela foi completamente impactada e hoje a gente vê que ela tá até na genealogia de Jesus. Ela faz parte da história do Redentor, porque ela escolheu abraçar a sabedoria. Ela escolheu abraçar a fidelidade a Deus. Eu queria te convidar a você olhar para esse livro poético como um livro que vai além de bons conselhos. Porque mesmo que a escolha de viver uma vida sábia, que vai te levar a viver uma vida de prosperidade, de honra, como o próprio livro diz, a gente sabe que muitas vezes a vida não é assim, preto no branco. Às vezes o sábio ele vai precisar de provisão. Às vezes, o justo é injustiçado. O fato é que, considerando todos os exemplos que a mulher sábia nos dá, além da vida de Ruth e de outras comparações bíblicas, o que está em jogo aqui não é o quão abundante você vai ser ou quanto mais você vai se parecer, quanto mais você vai se tornar, tipo, a mulher mais virtuosa do mundo. O que está em jogo aqui é com quem que você vai fazer uma aliança. Qual caminho você vai escolher? Se você fosse esse marido em busca da esposa, qual você escolheria? Uma vida cheia de sabedoria aqui na Terra é uma escolha excelente, mas quão maior é a recompensa eterna que nós recebemos ao escolhermos o caminho certo. É a escolha que Adão e Eva fizeram no jardim, de seguir a voz de Deus ou seguir a voz da serpente. É a escolha que nós precisamos fazer todos os dias. Quando nós olhamos para a história da Bíblia, essas escolhas elas estão sempre lá. Esses dois caminhos para se seguir. Muitas vezes de uma forma implícita, mas sempre existe um convite para a gente confiar na sabedoria de Deus, confiar e seguir os caminhos de Deus, ou seguir os nossos próprios caminhos. E nós vemos que no livro de Provérbios mesmo diz que o segredo da sabedoria, o início da sabedoria é o temor ao Senhor. Então nós precisamos escolher esse caminho, o caminho de sabedoria, o caminho de confiar em Deus, porque não existe nada melhor do que a gente confiar em alguém que já conhece todo o caminho. Muitas vezes eu e você, a gente só consegue enxergar aquilo que está à nossa frente. Nós temos uma visão limitada por conta da nossa capacidade humana de não enxergar além. Mas o nosso Deus, que é um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, ele tem esse convite para nós de escolher os seus caminhos, de andar nos seus caminhos. Quantas vezes nós escolhemos de uma forma insensata os nossos próprios caminhos, aquilo que é correto aos nossos próprios olhos, mas existe esse convite. Nós vemos esse convite no livro de Provérbios, de escolher temer a Deus, escolher os caminhos do Senhor, para que nós possamos viver uma vida cheia de sabedoria. Nós teremos os nossos momentos difíceis, mas existe também, durante esse caminho, um Deus fiel, um Deus bondoso, que nos guia e que está sempre de braços abertos, nos convidando para escolher confiar nele. Espero que você tenha sido encorajado a seguir o caminho da sabedoria, a escolher confiar em Deus e não no seu próprio entendimento. Porque afinal de contas, confiar nos caminhos do Senhor vai nos levar nesse lugar de sermos pessoas mais virtuosas, pessoas mais sábias, que refletem a sabedoria do nosso Criador. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, compartilhe com mais pessoas para que elas também possam ser abençoadas. Não se esquece de inscrever para acompanhar os próximos episódios e de entrar no nosso grupo do WhatsApp se você ainda não faz parte. Até o próximo episódio e que Deus te abençoe.